Olá, Thales Augusto aqui, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou responder uma pergunta enviada em contato@opspc.com.br. As terapias funcionam para todo mundo? Bom, essa é uma pergunta interessante. De uma certa forma, sim. A terapia, o objetivo dela é justamente conseguir ajudar todas as pessoas. Então, a finalidade dela é isso. Agora, se efetivamente vai conseguir, é outra coisa. Porque é o seguinte, a realidade, ela sempre vai ser maior do que qualquer teoria. Não adianta. Então, a teoria nada mais é do que tentar observar a realidade e puxar para algo que nós conseguimos perceber, para a partir desse algo, fazermos a leitura da pessoa. E a partir dessa leitura, conseguir ajudar essa pessoa. Então, é um movimento muito grande dentro de uma realidade que é enorme. Então, a terapia, efetivamente, conseguir ajudar uma pessoa, existe um caminho longo para percorrer. Então, se a gente parar para pensar da realidade para a terapia, a gente já começa a ter uma grande divisão. A divisão médica, que vai cuidar do corpo, às vezes a divisão do alimento, que tem tudo a ver com isso, na nutrição, a econômica, social, jurídica, etc. Então, a gente vai ter várias áreas da vida humana que já começam a se dividir. Uma delas é a questão da personalidade, do comportamento, da psique humana. E dentro dessa área já existe uma gama de divisões. Já inclusive foi falado em vídeos anteriores sobre o objeto da psicologia. Então, uma divisão da psicologia social, por exemplo, que vai enxergar esse pedaço da realidade a partir de uma construção social, quando ela for tratar de alguém, por assim dizer, ela vai ter uma dificuldade de conseguir entender questões mais particulares. Isso significa dizer que ela não consegue entender? Não. Significa dizer que o objeto e o foco dela está em outra coisa. E não dá para abarcar, não tem como caber a realidade inteira. Então, quando você vai para comportamental, ela vai ter dificuldades para trabalhar com pensamentos que não conseguem ser modulados, não conseguem ser trabalhados. E isso não é porque ela não dá conta de fazer isso, ela tem técnica para fazer isso. Só que quando ela foca esse pedaço da realidade, ela vai pelo comportamento, pela modulação de pensamento e etc. Então, cada teoria, já dentro dessa área da alma humana, já vai ter um pedaço onde ela foca mais e consegue sair bem, para outras não tanto. Isso não quer dizer, de novo, que ela não vai conseguir tratar. Mas há essas dificuldades. Um terceiro ponto seria justamente a capacidade de terapeuta. E isso já é uma coisa super difícil. Porque como é que a gente sabe que aquele terapeuta especificamente vai dar conta do recado? Vai conseguir pegar toda essa teoria e olhar para essa coisa grande que é uma realidade humana e conseguir entender o que está acontecendo e conseguir ajudar? Isso é dificílimo. Uma das ideias dos conselhos, por exemplo, do Conselho de Medicina e do Conselho de Psicologia, é criar um sistema onde eles conseguem eleger que aquela pessoa é apta para aquilo ou não. Uma outra coisa, e é um benefício da nossa época, é justamente a internet. Hoje com a internet a gente consegue ver vários trabalhos das pessoas e a gente consegue entender até onde aquela pessoa tem um certo conhecimento. E principalmente, e a maioria dos casos vai ser assim, você vai chegar no terapeuta por recomendação. Ou seja, você confia em alguém e a pessoa vai te indicar aquela pessoa. Então no final do dia, por mais que a pessoa, o terapeuta, ele tenha todo o conhecimento, você vai entender o tamanho da sua dor, você vai entender o tamanho do seu calo minimamente. Então quando você está na consulta, é importante que você tente entender até onde aquele terapeuta consegue ir com você. Isso não quer dizer que você foi um dia, não deu certo e vai embora. A questão da psique humana e da alma humana é uma questão muito complexa. Então tente dar um tempo, mas tente perceber se aquilo vai te dar retorno ou não. Justamente porque existe um caminho muito longo para percorrer das questões da realidade até a questão teórica para voltar de novo para a questão da realidade. Então essas coisas precisam ser dado tempo. Então só aqui são 3 fatores que a gente vai saindo da realidade até a questão terapêutica. E é por isso que às vezes você vai fazer uma terapia e na verdade essa questão é médica. E às vezes um terapeuta que tem um olhar e consegue entender de um modo geral as questões físicas do corpo humano, as questões somáticas, pode te indicar para um tratamento correto. Não é porque o terapeuta vai te dar esse tratamento. Ele vai falar, olha, o seu caso é de ir no médico.
Então, a gente já consegue eliminar uma parte. E quando você entra na terapia, você entende que é uma questão comportamental, uma questão de personalidade, uma questão de comportamento, da psique, etc. Você começa a ter essas áreas de atuação e, às vezes, um psicólogo, uma teoria vai ser mais adequada para um caso que o outro. De novo, não é porque uma terapia dá conta e a outra não. É por causa desse foco de pensamento. A terceira, eu falei, é do terapeuta, então você vê o nível de eficiência que vai ter durante a terapia e também de entender que o terapeuta é humano. Às vezes você vai entregar um caso que para aquele terapeuta não vai ser adequado. Agora, por que eu estou falando todo esse percurso? Porque o tratamento ele existe. E o que mais tem hoje em dia são variações e oportunidades. Se de uma certa forma o tratamento que você fez não deu certo para você, não necessariamente é por causa de que a terapia não funciona para você. A terapia vai funcionar, mas existe uma certa adequação para o seu caso, uma certa adequação para a sua situação, que é difícil às vezes encontrar, mas ela existe. Então não deixe se levar, às vezes, por exemplo, por algum pensamento fácil, que só existe tratamento para, por exemplo, só faz tratamento quem já está doido, quem já está surtado, ou quem precisa de medicamento. Existem vários tipos de treinamento, de tratamento, que podem ajudar na vida, não só para questões muito difíceis, às vezes também para conseguir se capacitar para conseguir um trabalho que você quer, para você conseguir fazer estudos que você deseja. Então a mente humana ela é muito vasta e todo o conhecimento que nós possuímos hoje, ele pode sim ajudar muita gente. A questão é só conseguir encontrar a linha correta para você. Mas essa questão de se o tratamento funciona para um, não funciona para o outro, isso não é real. Os tratamentos, de modo geral, vão funcionar para todo mundo, sim. Vai depender da gente, o tanto que nós estamos dispostos a procurar isso e colocar um pouco da gente nesses trabalhos, porque tem como melhorar, sim. Bom, no mais é isso. Espero que tenha respondido. Se tiver dúvida, mande de novo. Mande perguntas para contato@opspc.com.br ou na descrição desse vídeo. No mais é isso. Até mais ver.